Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição de O Eco Entrevista. Eu sou Elton Laude e hoje damos sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da região. Nosso convidado de hoje é o Anderson Ferreira, vereador e pré-candidato a prefeito em Macatuba. Lembrando que o objetivo dessas entrevistas iniciais é apresentar aos eleitores da cidade de nossa área de cobertura os concorrentes aos cargos máximos dos respectivos poderes executivos. E para garantir o mesmo tempo a todos os candidatos, limitaremos essa entrevista a cerca de 20 minutos. Anderson, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Elton. Obrigado pelo espaço, obrigado aí já pela audiência dos amigos do Jornal Eco. Anderson, eu gostaria de começar então a nossa entrevista falando um pouco de quem é o Anderson Ferreira. Fique aí à vontade para se apresentar, falar um pouco do seu lado pessoal também aos eleitores aí de Macatuba. Tá legal. Bom, eu sou nascido aqui em Macatuba, tenho 38 anos. Estudei a vida toda na Escola Fernando Valese, aí eu faço até um recorte para quem é mais jovem, talvez não compreenda isso. A Escola Fernando Valese antigamente tinha da pré-escola até ensino médio. Então, fiz toda a minha trajetória escolar aqui em Macatuba, no Fernando Valese. Depois eu fiquei alguns anos, 3 anos, sem estudar, né, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade, né, eu precisava entrar na universidade pública para conseguir estudar, fazer o superior. Então, eu levei um tempo até conseguir ser aprovado no vestibular, fui aprovado no vestibular da Unesp, entrei na Unesp em 2004, me formei em Relações Públicas no campus aqui de Bauru. Mais tarde, fiz pós-graduação em Gerenciamento de Projetos também em Bauru, no Senac. Eu trabalho desde cedo, comecei a trabalhar assim como todo moleque da minha idade, né? Na nossa época a gente tinha essa vontade de querer ter o próprio dinheiro. Comecei a trabalhar ali com 13, 14 anos, fazendo bico, entregando pão de madrugada, balcão de bar, esse tipo de coisa. Meu primeiro trabalho fixo, ainda não formal, mas trabalho fixo, foi na própria Escola Fernando Valese. Trabalhava ali na biblioteca e no laboratório de informática. Depois fui dar aula de informática, até ser aprovado no concurso público da Prefeitura aqui de Macatuba. É interessante que, para mim, a Prefeitura foi um meio de eu conseguir organizar minha vida assim, para trabalhar durante o dia e poder estudar durante a noite. Fiquei na Prefeitura por 8 anos, né, saí em 2010 e fui para a iniciativa privada para seguir minha carreira na área de formação, na área de relações públicas. Na Prefeitura, eu trabalhei no departamento pessoal durante todo o tempo que eu fiquei aqui. E aí fiquei, né, numa grande empresa aqui da região até 2017, até o primeiro ano de mandato. E atualmente, além de atuar como vereadora em Macatuba, você faz o que, Anderson? Eu tenho escritório eu trabalho como freelancer na área de comunicação mesmo, área de comunicação e marketing. Ô Anderson, e o que te levou para a política? Qual o caminho que você traçou aí até chegar ao ano de 2016, quando você decidiu se candidatar a vereador e conseguiu se eleger aí para o atual mandato? É bem curioso, porque eu não tenho político na família, eu não tenho parente político, nada disso, né? Eu nunca tive ligação com a política partidária, vamos dizer assim. Mas eu sempre fui, isso desde criança, uma pessoa inconformada e uma pessoa que sempre quis ver um mundo diferente. Né? Isso me levou, num primeiro momento, para o voluntariado. Então, desde muito cedo, eu fiz parte de grêmio estudantil, né, na escola, de conselho de escola, dei aula de xadrez em final de semana, sabe, voluntariamente também. Então, no primeiro momento, essa força, digamos assim, em querer contribuir para um mundo melhor, para uma cidade melhor, me levou para o voluntariado. Na época que eu fui servidor da prefeitura, eu fazia parte de várias de comitê, eu fui diretor financeiro da Organização Santo Antônio, que é uma parceira do município que hoje emprega mais de 100 pessoas hoje. Então, no primeiro momento, essa energia me encaminhou para o voluntariado. Em 2016, até o começo de 2016, eu não havia planejado entrar na política. Tá? Aí, no começo de 2016, houve uma virada pelo seguinte: um grupo de amigos aqui, de pessoas próximas da minha idade e tal, já tinha se engajado em algumas causas, estavam mobilizando, né, um grupo para debater algumas coisas. E como eu já havia trabalhado na prefeitura, né, e tinha esse histórico de querer ajudar, eles me procuraram, né, num determinado momento surgiu a ideia de ter um candidato a vereador desse grupo. E eu recusei, de imediato eu recusei, porque na época, além de trabalhar em Lençóis, né, eu não trabalhava em Macatuba, eu fazia mestrado. E o mestrado tem uma rotina muito, muito doida, assim, né? Você não consegue organizar muito bem seus horários.
Mas foi uma insistência muito grande e eu comecei a conversar com outras pessoas, conversar com a minha família, conversar no meu emprego, no meu trabalho, e houve uma aceitação, né? E aí foi quando a gente teve uma conversa desse grupo, né, desse grupo de amigos, e que eu coloquei a seguinte questão, eu falei assim, ó, eu aceito ser candidato a vereador, mas a campanha tem que ser de um jeito diferente da campanha tradicional. Então, eu não coloquei carro de som na rua, eu não fiz porta a porta, eu gastei muito menos do que qualquer outro vereador, não gastei nem R$ 1.500 de campanha na eleição passada. Então, era uma campanha que a gente pensa, o propósito era o seguinte, se a gente não ganhar a eleição, né, pelo menos a campanha em si já deixou uma mensagem, o nosso legado é a mensagem que a gente vai deixar. Então, nosso primeiro propósito era esse. E eu não sou, nunca fui uma pessoa conhecida de Macatuba, né? Então, eu não esperava ser bem votado, eu imaginava que seria possível brigar pela segunda cadeira do partido. Né? Esse era o meu pensamento. Eu me surpreendi com a votação que eu recebi, acabei sendo o mais votado do Partido Verde e fui o quarto mais votado no total, no geral. Então, essa entrada para a política foi, digamos assim, um pouco por acaso, foi meio que uma conjugação aí de fatores que acabou levando, mas não era um planejamento. Se você me perguntasse há 5 anos atrás se eu me imaginava candidato a prefeito de Macatuba em 2020, jamais imaginaria que isso poderia acontecer. E você está aí em seu primeiro mandato, como você mesmo lembrou, se elegeu pelo PV e hoje está aí no Podemos, né? Isso. Por que você decidiu mudar de legenda, de migrar para outro partido? Foi já almejando uma candidatura aí a prefeito? Não, não era com essa intenção, tá? O propósito de começar um partido diferente, né, de ter um movimento diferente do Partido Verde, não é nenhuma crítica, né, em relação às pessoas que estão no Partido Verde, mas eu tinha uma ideia de Partido Verde muito ligada a algumas figuras históricas do Partido Verde que hoje não estão mais na política. Então, o Partido Verde, para mim, ele acabou sendo mais um partido, e não o partido ideal que eu imaginava que fosse. Porque quando eu decidi ser candidato a vereador, eu fiz questão de sair pelo Partido Verde, mesmo sabendo que era a concorrência mais difícil, porque era a chapa mais forte que estava na disputa. Mas no dia a dia da política, eu não vi no Partido Verde aquele movimento que eu imaginava que existisse. Né? Só para você ter ideia, a gente nunca teve reunião partidária. Depois de 2016, acho que depois da eleição, nós tivemos uma reunião só do partido e nunca mais houve assim, essa interação partidária que eu imaginava que acontecia dentro do Partido Verde. Aí, quando eu percebi esse movimento, logo eu tomei contato do Podemos, através de um amigo que também era do PV, o vereador Caio Cunha, de Mogi das Cruzes, que para mim é uma das maiores referências disso que a gente chama hoje de nova política. E conheci a Renata Abreu, presidente nacional do partido, e percebi que o Podemos era isso que eu procurava, né? Um partido que está muito mais próximo de ser um movimento do que uma sigla partidária, né? No sentido de mobilizar as pessoas, de mobilizar pela causa, de ter um propósito, sabe? Uma coisa assim mais ideológica, digamos assim. E o Podemos, um partido relativamente novo, né? Foi constituído aí há poucos anos e aqui na nossa região, em várias cidades, o partido tem crescido bastante, ganhado novos filiados, né? Como que você analisa essa questão? O partido cresceu bastante, eu acredito muito por essa característica de conseguir mobilizar mais quem se identifica com esse perfil do que a gente chama de nova política, né? É um partido que, sob a liderança também do Mário Covas Neto, enquanto era presidente estadual do partido, fez um trabalho muito bom de organização partidária, de chegar nas cidades, né, porque ele próprio comenta isso, que quando candidato a senador teve dificuldade de chegar no interior, porque em várias cidades o partido não estava organizado. Então, houve assim, um interesse do partido também de chegar no interior, nas pequenas cidades, né, de não ficar restrito ali nos interesses, por exemplo, de Osasco, que é onde o prefeito é do partido. Então, assim, essa predisposição do partido em buscar o interior, em buscar capilarizar, né, a estrutura, ajudou bastante. Ô Anderson, e estando em seu primeiro mandato aí no Legislativo, o que te levou a decidir se lançar de fato aí candidato a prefeito e não, de repente, tentar um segundo mandato, fortalecer mais o seu nome como vereador por mais 4 anos aí na Câmara de Macatuba?
Na verdade, eu acredito que o meu propósito enquanto vereador ele foi cumprido nesses 4 anos, quase 4 anos, né, que vão ser cumpridos agora. Né, só para você ter ideia, não tem esse número histórico, mas eu acredito que eu deva ser o vereador que mais apresentou projetos e mais aprovou leis aqui em Macatuba. Né, hoje foram publicadas mais 2 leis da minha autoria, são 38 no total já nesses 3 anos e pouco de trabalho. E a maioria dessas leis são leis voltadas para o combate à corrupção, para o aumento da transparência pública, para a garantia de direitos das pessoas. O que me levou a ser candidato a prefeito é justamente ver tantas leis aprovadas, tanto trabalho feito no campo do legislativo, não sendo concretizado por conta do executivo. Eu acho que Macatuba carece de uma transformação política, administrativa, que outros municípios já fizeram, como é o caso de Lençóis, há mais de 20 anos. Enquanto Macatuba ainda continua, isso eu trago muito dessa visão por conta da minha passagem na prefeitura como servidor público e depois migrando para a iniciativa privada. Enquanto Macatuba ainda trabalha no modelo de gestão muito mais burocrático, muito mais tradicional, aquelas cidades que tiveram coragem de inovar, de fazer algum investimento, alguma mudança no sentido de se tornar mais ágil, de valorizar mais o bom servidor, sabe? Eu acho que essas cidades elas conseguiram avançar muito e Macatuba está ficando para trás. Macatuba, em certos momentos, a impressão que eu tenho é que não é uma questão dessa administração, tá? É uma questão das administrações de Macatuba, no modo geral. Tem receio de se posicionar como protagonista, de buscar seu espaço. Então, essa candidatura é muito mais buscar essa autoafirmação de Macatuba enquanto uma cidade capaz de ser protagonista dentro da sua área, né? De apresentar um projeto de cidade. Né? Eu fico muito triste quando eu vejo que se tem no Brasil, como um bom administrador, o cara que faz a zeladoria só. Então, assim, ele conservou tudo bem limpo, bem arrumado. A política é tão ruim no Brasil que isso já é bom. Né? E quanto, na verdade, a gente precisa ir além. Né? A cidade para desenvolver, para preparar o futuro para a nossa juventude, para o mercado de trabalho, que a gente tem muita dificuldade de entender como vai ser esse mercado de trabalho, a gente precisa mais, né? Precisa mexer no que a gente chama assim da alma da administração pública. Né? E eu acredito muito que a minha passagem, primeiro pela prefeitura como funcionário, depois pelo setor privado e depois pela Câmara de Vereadores, forma uma argamassa, digamos assim, capaz de dar sustentação para um projeto político já para esse ano. E você aí nos meses que antecederam o período de convenções, você chegou a conversar com outros partidos, mas acabou que sua candidatura vai ser uma chapa pura aí do Podemos. O que você acha que foi a dificuldade maior aí para construir alianças e o que você tem a dizer dessa candidatura sem apoio de outros partidos aí? Eu até agradeço essa pergunta porque ela serve até para tirar um mito aqui que surgiu em algum momento de que o Anderson não queria conversar. Né? Isso chegou a ser ventilado nos bastidores aqui, de que que eu teria uma postura arrogante, que eu era dono da razão e que eu não queria conversar com ninguém, quando na verdade isso era uma mentira. Né? Na verdade, sim, o nosso propósito era de diálogo, era de conversa, mas sempre foi muito claro que o nosso diálogo seria baseado em ideias, baseado em propostas. Nunca em nomes, porque se houvesse um nome que representasse os mesmos propósitos que os meus, com mais competitividade eleitoral, eu não teria problema nenhum em abrir mão da candidatura. Mas eu não enxergo nas outras candidaturas esse propósito que nós Podemos representamos nessa eleição. Nós tivemos a conversa que nós mais avançamos foi com o Patriota, chegamos a nos apresentar. Eu até aqui parabenizo o Patriota de Macatuba pela postura transparente que teve com os 4 pré-candidatos, de ouvir as 4 propostas e decidir de uma forma democrática entre os seus filiados qual caminho escolher. Foi onde nós avançamos mais. Na verdade, foi um partido que deu espaço para a gente se apresentar, de levar a nossa plataforma, as premissas do nosso plano de governo. Os outros pré-candidatos me procuraram oferecendo a vaga de vice. Tá? Isso é fato público aqui em Macatuba, mas nunca houve essa convergência de ideias. Né? Era muito mais no sentido de assim, Anderson, você é novo, espera mais 4 anos, ou saia vereador de novo, que você está garantido. Né? A conversa girou muito mais no sentido de vamos nos unir para não deixar o outro ganhar,
do que vamos nos unir porque as nossas ideias têm propostas, têm propósitos semelhantes, né? Embora eu veja muito boa vontade, né, de tentar um diálogo, mas nunca foi um diálogo em ideias, sempre foi um diálogo de venha e seja meu vice, nunca passou disso. E como que se deu o acerto aí com o empresário Claudinei Moraes, que, se eu não me engano, foi uma decisão que foi sacramentada aí praticamente na última semana, aí, antes da convenção do Podemos, que foi no domingo, não este, no anterior, né? Na verdade, o Claudinei Moraes, ele é um amigo, antes de tudo, me acompanhou na eleição passada, foi um fiel cabo eleitoral meu, digamos assim, na eleição passada para vereador, e sempre esteve próximo do nosso mandato, né? Sempre trazendo sua contribuição, reclamando, enfim, ele sempre foi uma pessoa muito próxima politicamente da gente, além de ser um amigo. E quando nós organizamos o Podemos aqui, ele foi uma das primeiras pessoas que se dispôs a se filiar no partido, né, para fortalecer, porque a gente precisava também de pessoas com perfis diferentes, né, para ter um partido que tivesse uma representatividade melhor. E o Moraes, ele foi uma das primeiras opções, na verdade, como vice, né, quando a gente começou a falar sobre a composição da chapa para a eleição. Só que a gente não bateu o martelo de imediato, né, com o nome dele, né, e isso eu até sou muito grato a ele por entender essa questão, porque a gente tinha essa predisposição de conversar com outros grupos políticos e a gente saberia que nessas conversas poderia haver o acerto, por exemplo, para que o vice fosse de outro partido. Mas ele, desde o primeiro momento, ele se colocou à disposição para que, se o partido precisasse, ele estava pronto para essa missão. Então, nós passamos esse tempo todo analisando o cenário, também assim, vendo o movimento dos outros partidos também, né? E aí, na última semana, né, quando o cenário já estava praticamente consolidado, aí nós voltamos a conversar e realmente entendemos que o nome do Moraes era o melhor, até por ser um perfil complementar ao meu, né? Eu tenho essa trajetória acadêmica, o Moraes é uma pessoa que venceu pelo trabalho, trabalha desde cedo, veio de Pederneiras para Macatuba há muito tempo para empreender, um empreendedor nato, manter um comércio aberto por tanto tempo, né, no Brasil não é fácil, então ele tem um mérito muito grande, né, por isso. Então eu acredito que a experiência que ele tem de vida, de administração, de gestão, complementa muito a visão que eu tenho de política e isso tem tudo para ser um projeto muito bom para o município. O Anderson, e o Podemos deve ter quantos candidatos a vereador aí em Macatuba? Nós vamos com chapa completa, com 17. E desses 17, quantas são mulheres? 6 mulheres. Um número que está um pouco acima dos 30%, porque aí são 17, teoricamente daria 5, alguma coisa aí, mas arredondou, né? Isso a gente arredonda para cima, até por segurança também. O nosso objetivo, Walter, era chegar a 50-50, né? Mas, infelizmente, isso não é culpa das mulheres, tá? Mas é uma coisa da nossa sociedade, é um espaço difícil para a mulher ocupar, né? Então, assim, as mulheres que se dispõem a fazer parte da política são guerreiros e merecem todo o nosso respeito. E a gente espera que, no futuro, isso seja uma coisa mais natural. E qual a expectativa de vocês do partido em relação à composição de cadeiras aí na Câmara? Você acha que dá para eleger quantos vereadores? Eu acredito que entre 2 ou 3. Ó. Aí até uma outra questão que eu acredito que pode gerar uma dúvida nas pessoas é a governabilidade, né? Você partindo são 11 vereadores, tendo apenas 2 ou 3 do próprio partido. Né? Aí eu falo da minha experiência como vereador. Eu acho que aqui em Macatuba a possibilidade de compor governo depois com os eleitos, conversar com quem for eleito, é muito tranquila, tá? Eu até acho que um dos principais erros dessa gestão foi não entender isso, né? Que era necessária a aproximação do executivo com o legislativo. Né? Era preciso, de alguma forma, um movimento que partisse do executivo. Né? E eu acho que isso é possível através do diálogo. Ninguém é dono da verdade, a gente é aberto a ouvir também o que pensam os vereadores que serão eleitos também para a próxima legislatura. Ô Anderson, e neste ano, por conta da pandemia, essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos os nossos entrevistados aí, teremos uma campanha bem atípica, né? O que você espera aí dos próximos meses, visto que a campanha em si, ela tem início no dia 27, agora próximo domingo. Como que o seu grupo aí tem planejado aí trabalhar essa candidatura nas semanas que sucedem aí essa abertura da campanha oficialmente?
Bom, a premissa básica é cumprir todos os protocolos de segurança, né? A gente não tem que observar isso, é uma recomendação que o partido nos passou também, de ficar muito atento às regras do município, né? Além daquilo que a Justiça Eleitoral vai determinar. É muito provável que a internet ganhe força, né? Já teve muita força na eleição passada, mas ganha ainda mais força nessa eleição, né? A estratégia de marketing e comunicação digital vai ser extremamente importante. Mas também não dá para apostar só nisso, porque também são 4 candidatos a prefeito, 137 candidatos a vereador, vai ser muita gente falando de política, então é necessário caprichar muito mais na estratégia do que no volume de conteúdo também. Então, eu acho que, em certo modo, Elton, isso acaba favorecendo um debate de ideias, né? E eu espero muito que essa eleição não fique marcada, como várias vezes ficaram, né, na nossa história, por conta de voto, sabe? Por esse tipo de política que a gente não quer mais e que levou o Brasil para onde nós estamos hoje, né? Então, eu acredito que, de certa forma, esse momento favorece o debate de ideias, principalmente por conta da predominância da comunicação online. Anderson, vamos nos encaminhando então ao final da nossa entrevista. Ao longo da campanha eleitoral teremos uma nova oportunidade de conversar, aí sim falar sobre plano de governo e que eu acho que é o que interessa aí ao eleitorado macatubense. Por hoje agradeço pela disponibilidade e deixo o espaço aberto aí para sua breve consideração final aí. Não, eu que agradeço. Eu tenho a certeza de que dos pré-candidatos que estão na disputa aqui em Macatuba, eu sou o menos conhecido ainda. Então, todo espaço que nos é aberto é muito importante para levar o nosso nome para que o macatubense nos conheça melhor, né? E para o macatubense que vai às urnas, né? Eu peço bastante força de vontade no sentido de ouvir as propostas. A gente sabe que a política ela está muito desgastada, a maioria das pessoas não está afim de falar de política, não está afim de conversar sobre política, mas que o cidadão entenda que é importante conversar, que é importante ouvir as propostas, que é importante receber os candidatos, os pré-candidatos, e levar em consideração tudo aquilo que cada um já fez e aquilo que cada um pode fazer pelo município, né? A política está num momento que não é dos melhores, né? Eu acho que todo mundo reconhece isso, mas quanto mais a gente se afasta e menos a gente fala sobre política, mais ela vai ser dominada pelos maus políticos, por aqueles que querem usar para benefício próprio ou para os fins que não sirvam interesse coletivo. Tá certo, Anderson, muito obrigado novamente. A gente volta a se falar durante a campanha. Obrigado, um abraço. E para você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado pela presença. Voltamos então, como nessa semana é a semana que antecede o período de campanha eleitoral, passaremos a publicar aí as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito diariamente. Então, amanhã fique ligado aí nas nossas redes sociais que tem mais um entrevistado. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima, um abraço. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo e ajude a gente do Jornal Eco a fortalecer também esse novo canal de comunicação com vocês, leitores e eleitores agora neste período de eleições. E um abraço, uma boa noite.